Alexandre, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia, como é que surgiu essa ideia de trazer para Caicó o primeiro salão imobiliário? Bom dia, Alexandre. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Rural, a todos os ouvintes do Panorama 95, programa de Marcos Dantas, esse grande repórter, e mais que grande, de credibilidade, essa é a parte mais importante. E lá no Serrote Branco, graças a Deus, o que não nos falta é credibilidade. Lançamos o Serrote 1, o 2, o 3, e agora estamos trabalhando já para lançar até a Festa de Santana o Serrote Branco 4. E Marcos, com essa situação toda que nós estamos vivendo, de aperto financeiro, aonde o aluguel se transforma num pesado diminuição do seu salário, né? O que a gente imagina é exatamente que, já que nós trabalhamos com loteamento, por que não favorecer a questão da construção em si? Daí, procurarmos Francinaldo Medeiros, que é um dos melhores corretores da cidade, que o seu escritório fica ali vizinho à Caixa Econômica, embaixo da maçonaria. Então, nós procuramos Francinaldo e questionamos Francinaldo o que é que a gente podia fazer para motivar mais esse mercado de compra e venda de lotes, mas principalmente de compra e venda de casas, né? Já que nós, afinal de contas, ao lançarmos um loteamento, queremos que as pessoas venham a adquirir a sua casa própria, realizar o sonho da casa própria. E ele disse: Alexandre, nós temos muitas dificuldades, os órgãos financiadores como Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil estão com pouco dinheiro, menos dinheiro do que tinha há alguns anos, a situação é uma situação delicada, e a gente tem que buscar de todas as formas mostrar para as pessoas que ela pode trocar o aluguel pela prestação da sua casa própria. E como é que a gente podia fazer isso, Francinaldo? Ele disse: rapaz, que tal a gente fazer um salão imobiliário? Que tal a gente levar ou reunir um grande número de pessoas que estão precisando da sua casa própria, que estão pagando um aluguel, ou seja, estão pagando por um imóvel que não é seu, né? Aquela história da gente dizer que faz filho na mulher alheia. Você está todo mês tirando do seu salário uma quantia significativa, você com uma certa dificuldade, hoje em dia está todo mundo passando por esse aperto, e você ainda está pagando uma coisa que não é sua. E aí, quando você procura, através de Francinaldo, dos órgãos financiadores, como Caixa Econômica e Banco do Brasil, e você veja, em Caicó, mais de 90% do programa Minha Casa e Minha Vida, ele é executado nos loteamentos Serrote Branco, porque ele é o único que tem a completa infraestrutura para você financiar sua casa pela Caixa Econômica Federal. E aí você procurando Francinaldo, então, levando toda a documentação, ele vai fazer uma simulação e vai mostrar para você a possibilidade ou não de você adquirir sua casa própria. Com o salão imobiliário, nós estamos exatamente levando vários simuladores para que as pessoas lá no salão elas sejam atendidas, elas já saiam de lá do salão com uma proposta de quanto ela pode financiar e de quanto ficará a sua prestação. Então eu acho que é um momento importante para você que está pagando aluguel, né? Quarta-feira que vem, quarta-feira já da próxima semana, dia 10, você procurar o restaurante Ponto Certo, às 7 horas da noite, para você ter acesso a todas essas informações. Aí lá no caso nós vamos ter acesso ao quê? A corretores, arquitetos? O que foi que a gente pensou, Marcos? A gente pensou que, na verdade, quando você vai construir ou quando você vai adquirir a sua casa, ou construir, se for através do processo de aquisição e construção da Caixa Econômica Federal, ou se você vai comprar a sua casa pronta, encontrando a casa que atende às suas necessidades e aos seus sonhos, nós imaginamos que mais que uma casa, você quer exatamente tranquilidade, você quer comprar uma coisa com segurança. Então, o loteamento Serrote Branco está reunindo diversos profissionais envolvidos nesse processo. Por exemplo, o arquiteto ele pode dar diversas informações sobre a sua casa, sobre a sua fachada, qual o tamanho mínimo de cada quarto, cada banheiro, cada sala. Ela pode lhe dar informações sobre o terreno, se o terreno é inclinado, se o terreno é plano, se você vai gastar com muito aterro ou não, o tipo de solo que você vai observar aonde você vai construir sua casa, se tem muita pedra. Então o arquiteto ele tem todas essas informações. O engenheiro é de fundamental importância. O papel do engenheiro na construção da casa todos nós sabemos. Ele vai lhe dar a garantia de que a sua casa vai estar bem construída. É aquela coisa que tanto você vê isso na Bíblia, como você vê até em fábulas infantis, onde Jesus diz: construa sua casa com a base firme.
E as histórias e quadrinhos, as histórias que nós contamos para as crianças falam das casas dos 3 porquinhos, que construiu a casa de tijolo, essa casa ficou feita para sempre. A que construiu de madeira e de palha foi levada pelo vento. Então você está construindo sua casa ou adquirindo sua casa, você precisa de fato ter tranquilidade, porque você vai pagá-la por muitos e muitos anos. Então você não quer entrar numa fria. Por isso a importância de ter um engenheiro, de ter um arquiteto. E aí você tem mais 2 outros profissionais que são muito importantes, que é o profissional da corretagem. É essencial que você tenha um corretor para orientar toda a documentação, para lhe livrar dessa burocracia absurda que nós temos no nosso país, né? O corretor também é muito importante, ele vai dar a garantia de que o negócio vai ter credibilidade. E por último, você vai ter o correspondente bancário, que é exatamente a pessoa que vai levar todo o seu processo junto ao órgão financiador, Caixa Econômica ou Banco do Brasil, dependendo das condições. Então nessa brincadeirinha aí você já reduz aí, por exemplo, no mínimo as 2 semanas de que você gastaria para poder procurar o engenheiro, o arquiteto, o corretor, o correspondente bancário, tudo isso numa noite só. Exatamente, é exatamente essa a nossa ideia. Por isso você que paga aluguel, você que está morando na casa de um familiar, de sua mãe, de seu pai, na casa do sogro, ou você que está pagando seu aluguel e quer ter sua casa própria, quer saber pelo menos se pode ter sua casa própria, precisa procurar o salão imobiliário, o primeiro salão imobiliário de Caicó, no restaurante Ponto Certo, quarta-feira, às 7 horas da noite. Alexandre, é possível que eu já saia do salão imobiliário com, por exemplo, como a própria chamada diz, o pontapé inicial de um financiamento imobiliário? Sim. Agora, nós queremos destacar que esse momento no salão, até porque nós imaginamos que nós vamos ter uma grande quantidade de pessoas interessadas, devido ao déficit habitacional da cidade de Caicó e devido exatamente à credibilidade do Serrote Branco. No passado, nós tivemos diversos problemas aqui em Caicó com pessoas que lançaram projetos ou ideias de construir várias casas e, na verdade, muita gente foi enganada. Qual é o grande diferencial e qual é o diferencial que a gente aposta nesse salão? É que está sendo da responsabilidade de Francinaldo Medeiros e do loteamento Serrote Branco. O Serrote Branco tem 9 anos em Caicó, é uma história de sucesso, mais que uma história de sucesso, é uma história de seriedade. Então nós temos 9 anos em Caicó. Eu cheguei há 10 anos para preparar toda a papelada, mas nós lançamos o primeiro loteamento há 9 anos. E estamos já lançando o 4º loteamento. Isso nos dá credibilidade para dizer que você, indo ao salão, você vai estar tratando de uma coisa séria. Agora, você sai de lá com a sua prestação, com a ideia do que você pode financiar, sai. Mas você não precisa levar nenhuma documentação. Você só precisa saber de fato quanto você ganha, quanto seu marido ganha. Se você não é casada, você pode adquirir o imóvel junto com sua mãe, junto com seu pai, junto com a pessoa que vive com você, ainda que você não seja casado de papel passado. Então existem várias observações, existem várias variáveis que você vai conversar com os corretores e aqueles simuladores e você vai dizer exatamente qual a sua condição financeira, qual a sua condição, por exemplo, de quanto você está do seu salário já está comprometido. Então esse tipo de pergunta é muito importante para que o avaliador ele possa lhe dar um real retrato da sua possibilidade de financiamento. Então você vai sair de lá já com o papel, com a possível prestação, de quanto você pode financiar, etc, etc. Posteriormente, você tendo interesse, você vai levar a sua documentação à imobiliária de Francinaldo Medeiros, e aí lá, de fato, vai ser preparado todo o processo para dar entrada através do correspondente bancário. Então veja, você não sai de lá com o processo, você sai de lá efetivamente com uma definição de você pode ou não financiar, quanto será a sua prestação, e nós vamos já mostrar as possibilidades de casas, porque nós temos diversas casas prontas, nós vamos ter lá construtores que vão mostrar possibilidades de plantas imobiliárias, valores de casas. Então sim, você sai de lá com uma resposta às suas dúvidas, uma resposta aos seus anseios e aos seus sonhos. A nossa ouvinte perguntou agora por telefone se, por exemplo, se ela quiser apenas comprar o terreno, ela poderá também ter informações nesse salão do melhor terreno, no Serrote Branco? Sim, sim, sim. Outra coisa importante, Marcos, que a gente quer destacar, é que nós não vamos estar oferecendo só imóveis no Serrote Branco. De fato, nós temos diversos construtores envolvidos, nós chamamos, né, para participar do salão e diversos construtores estão nos procurando para
digamos assim, ofertar imóveis que estão à venda em Caicó. Então nós temos outras opções também. Então você não é obrigado a comprar no Serrote Branco, não existe isso. Mas, como a senhora lhe perguntou, nós temos acesso aos terrenos do Serrote Branco, que inclusive naturalmente as prestações são menores do que a prestação de uma casa, e você faz um investimento, você compra já o seu lote. Nós temos aí, você não precisa ir exatamente no salão imobiliário. Se você quer fazer um investimento no imóvel, você pode procurar a imobiliária de Francinaldo, que fica ali vizinho à Caixa Econômica, embaixo da maçonaria. E você lá, você já, sem ter que esperar tanto, porque no salão nós vamos ter muita gente. Então, indo diretamente à imobiliária, você adquire seu lote sem nenhuma burocracia, porque o próprio financiamento do loteamento é feito pelo loteamento Serrote Branco. Então você não tem que ter nome sujo, nome limpo, isso não importa para a gente. Você vai então fazer um cadastro e adquirir o seu lote conosco, mas através da imobiliária. Eu sempre destaco a importância do corretor para quem está adquirindo um imóvel ou um terreno. Procure um corretor, você vai ter muito mais garantia para isso. Ok, sobre essa questão, por exemplo, que você divulgou agora há pouco, de que é possível que eu consiga uma prestação de uma casa própria de acordo com o valor que eu pago do aluguel. Sim. É possível que isso aconteça realmente? Sim. Nós temos dezenas e dezenas de casos e, aliás, posso dizer a você que a absoluta maioria das pessoas que adquirem a sua casa própria, elas têm uma prestação muito própria, se eu for falar percentualmente. De repente você que está me ouvindo vai dizer, não, eu pagava R$500 e agora estou pagando R$1.500. Depende da sua situação financeira. Mas na maioria dos casos, as pessoas que adquirem um imóvel, elas adquirem um imóvel onde a prestação da casa própria é praticamente idêntica à prestação do aluguel que ela pagava. Ou seja, na mesma faixa de preço. Se você pagava na faixa de R$500, você vai adquirir uma casa na faixa de R$500. Se você pagava uma casa de 600, vai adquirir uma prestação da casa própria na faixa de R$600. E, Marcos, a prestação é essa? De 500, de 600? Sim. Claro que dependendo da sua situação financeira, ela pode chegar a 700, 800, 900, mas depende da entrada que você tenha, do FGTS que você tenha guardado. Tem várias variáveis. É por isso que nós estamos lançando o Salão Imobiliário, para você tirar as suas dúvidas, para você ter acesso a todas as informações. Não há nenhuma enganação, Marcos. Você tem que ir lá, dizer quanto você ganha e a avaliação será feita. Quais são as vantagens de, por exemplo, eu adquirir um terreno no Serrote Branco? E é difícil adquirir? Existe muita burocracia? Na verdade, não há burocracia nenhuma, absolutamente nenhuma. Agora, o que a gente quer destacar no caso do Serrote Branco é que você tem toda a infraestrutura exigida pela Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil para você construir a sua casa própria financiada. E lá é o único loteamento que tem toda essa infraestrutura garantida. Você já tem água abastecido pela CAERN, né? Água de qualidade, você tem energia elétrica pela COSERN e você tem o calçamento em todas as ruas dos loteamentos. E quando você vê isso, esses loteamentos que estão sendo lançados agora, é obrigatório o calçamento. Então nós entregamos o loteamento completamente calçado, tá entendendo? No passado não era assim, mas hoje é. Além disso, nós temos a maior valorização de Caicó. Quem adquiriu sua casa no Serrote Branco, quem adquiriu seu lote no Serrote Branco, é testemunha, né, que lá você tem uma valorização absurda. E no salão, Marcos, já que você perguntou sobre o salão especificamente, se tem alguma vantagem, eu diria a você que nós estamos oferecendo duas vantagens muito significativas. Primeiro, entrada facilitada. É muito comum você poder pagar a prestação, você ter condição de abrir o processo junto ao órgão financiador, Caixa Econômica ou Banco do Brasil, e de repente você pode pagar a prestação, mas você não tem a entrada. Então, o que é que nós estamos fazendo nesse salão? Nós estamos propondo uma entrada negociada e, dependendo da situação específica do processo, até a inexistência da entrada. Então, é uma vantagem fantástica, porque aquele dinheiro inicial que você precisaria, você não vai gastar. Então, é uma possibilidade de que aconteça. A segunda possibilidade, que é muito importante também, é que a transferência será gratuita. Então, a parte documental, ela vai ser exatamente, digamos assim, financiada pelo empreendimento. Então, você também não gasta com a parte de transferência do documento da casa para o seu nome. Isso vai ser feito pelo órgão financiador, pelo agente que está construindo sua casa. Então nós temos dois processos aí que são de extrema importância
que são duas vantagens muito significativas nesse salão imobiliário. Ok, a nossa diretora Joelma juntou um dinheirinho, vai comprar um terreno, quer investir numa casa aqui em Caicó, então investir em imóvel hoje ainda é um grande negócio. É um excelente negócio, contanto que você procure exatamente os loteamentos que têm toda a infraestrutura garantida. Não compre terreno onde você não tem documentação. Hoje, para você tirar o documento de um loteamento que ele é ilegal, é extremamente complexo. Normalmente se perde dinheiro. Então, o ideal é que você procure loteamentos que sejam legalizados e que possuam completa infraestrutura. Um dos loteamentos de Caicó que eu posso garantir que isso acontece é exatamente o loteamento Serrote Branco. Eu não vejo ninguém reclamar de que adquiriu um lote e perdeu dinheiro no loteamento Serrote Branco. Lá só se ganha. Quando é que vai lançar o quarto loteamento Serrote Branco? Até a festa de Santana, se Deus quiser, e os órgãos ambientais nos ajudarem. Você sabe que toda a burocracia brasileira é absurda, mas a gente está correndo contra o tempo para lançar na festa de Santana. Ok, boa sorte, parabéns aí pela ideia aí. Então, quarta-feira, 19 horas, no ponto certo. Além de uma comida deliciosa, né, um ambiente muito agradável, você vai ter acesso aí a muitas informações com corretores, engenheiros, arquitetos, correspondentes bancários, né, no primeiro salão imobiliário, que é uma realização do loteamento Serrote Branco, A2 Empreendimentos, Aladim Construções e Francinaldo Medeiros, corretor imobiliário. Alexandre, obrigado pela sua participação. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Eu que agradeço a você, ao seu programa, o Panorama 95, a Rádio Rural, que nos abriu essa possibilidade de divulgar o evento, e convidar você de Caicó ou das cidades vizinhas que quer adquirir um imóvel, que paga aluguel, saia do aluguel, troque a prestação do aluguel pela prestação da sua casa própria. Eu acho que é o sonho de todo mundo, né? É verdade, não tenha dúvida disso. E essa é uma possibilidade, é uma oportunidade que você tem de adquirir sua casa própria. Venha quarta-feira.